Ótima tarde. Declaro aberta esta audiência pública para discussão sobre a situação de Quiririm no município de Taubaté. Como objetivo dessa audiência, nós tivemos há pouco tempo aqui nesta casa uma votação, um projeto de lei da Comissão de Legislação Participativa sobre uma alteração textual numa lei sobre a questão da bandeira da estrela branca, que significa Quiririm na nossa bandeira de Taubaté. E diante dessa situação, surgiram várias outras situações, entre as quais, inclusive, uma delas foi um requerimento de minha autoria à Prefeitura de Taubaté sobre se Quiririm é distrito, qual a lei que instituiu, se essa lei que instituiu foi revogada ou não, para a gente tentar entender melhor. Estamos com as respostas aqui da Prefeitura, mas a gente vai hoje, então, ouvir também toda a população, várias outras situações, para a gente chegar aí num denominador comum e na melhor situação para a nossa cidade. Compõe a mesa o secretário de Cultura e Economia Criativa, Fernando Pascoal de Oliveira, acompanhado pela gestora da área de museus, Maria Cristina Lopes, o secretário de Planejamento, Lúcio Fábio Araújo, acompanhado pela gestora do Plano, diretor de Taubaté, Natália Reco, o diretor legislativo da Câmara de Taubaté, doutor Ismael Guimarães da Silva, o procurador legislativo da Câmara de Taubaté, doutor Heitor Camargo Barbosa, a presidente da Associação Cultural das Tradições Italianas de Quiririm, Preta Valério. Agradecemos também a presença do presidente da Società 30 de Aprile, Douglas Castilho, da senhora Dalila Valério e Maria Rosa Pistilli, do doutor Rubens Pistilli de Almeida, do Pedro Rubim, conselheiro de Cultura. Registramos a presença também da Natália. Nesta audiência, acompanharemos o conteúdo apresentado pelos participantes e, após as explanações, os vereadores que, se estiverem aqui, farão seus questionamentos. Você, munícipe, que nos acompanha aqui na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos para fazer perguntas sobre o tema aqui tratado. Basta se inscrever preenchendo o formulário, que está disponível aí mesmo, próximo às primeiras fileiras. Encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores. Você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté também poderá participar enviando o seu questionamento. Basta acessar o endereço www.câmarataubaté.sp.gov.br, ir até o menu TV Câmara e clicar em Participe ao vivo. Você também pode enviar seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 1236259501. Para que nossos trabalhos transcorram de forma organizada, contamos com a colaboração de todos os participantes para que evitem apartes e outras interrupções aquele que estiver fazendo uso da palavra. Então, dando início aos nossos trabalhos, eu concedo a palavra ao Dr. Rubens Pistilli de Almeida. Boa tarde a todos, boa tarde, vereadora Elisa, presidente dessa audiência, senhores secretários, munícipes aqui presentes, todos aqueles que estão nos acompanhando pela TV Câmara. Viemos então para tratar do assunto Distrito de Quiririm, né? Nós tivemos aqui, poucos dias atrás, uma audiência, né? Uma sessão da Câmara. Por sorte, né, houve, né, todos sabemos, um questionamento quanto à denominação da estrela, né, que compõe a bandeira, né, do município de Taubaté. E, enfim, acabou que isso se tornou um projeto de lei, chegou até o Executivo, que decidiu, pelo veto, né, daquele projeto de lei, que mudava a denominação
da estrela, a estrela branca, que compõe, né, a bandeira do município de Taubaté. E, enfim, hoje ela representa ainda o distrito de Quiririm. Pois bem, a ideia é fazer um corte, né, um corte histórico aqui. Vamos voltar lá para 1888, abolição da escravatura no Brasil. 1889, chegada dos primeiros imigrantes, dos primeiros italianos aqui na região do Vale do Paraíba. 1890, a proclamação da República, e 1891, a proclamação da Constituição, a primeira Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, né? Então, a partir de 1891, muitas leis novas foram editadas, né, sob a égide da Constituição de 1891, portanto, e lá em 1925 criou-se o Distrito de Paz de Quiririm, não é? 1925, então, sob a égide da Constituição de 1891, a Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Pois bem, a Constituição de 1891, ela dizia que a competência para criar municípios, suprimir distritos também, criar, suprimir distritos, era do Estado, né, dos estados. Pois bem, o Estado de São Paulo, então, desde 1891, veio criando municípios, né? O Brasil foi crescendo, novas populações foram surgindo, aglomerados urbanos. Então, criou-se, em 1925, o Distrito de Quiririm. E criaram-se muitos outros, né? Muitos outros, de 1921, 22, 23, enfim, e muitos outros municípios também. Então, criou-se o Distrito de Quiririm, 1925, o Distrito de Lobo, o Distrito de diversos outros, e também municípios, município de Águas de Prata, Duartina, município de Pindorama, enfim, distritos e municípios foram criados sob a égide da Constituição de 1891. Pois bem, anos se passaram, Taubaté, né, o município de Taubaté, eu acho que aqui é importante também fazer um apanhado, no que se refere à divisão judiciária e administrativa do Estado de São Paulo. Taubaté, ela é uma comarca, ela é um município, ela é um distrito. Taubaté é uma comarca. Na comarca de Taubaté, nós temos o município de Tremembé, o município de Natividade, o município de Redenção e o município de Taubaté. Na comarca de Taubaté. E no município de Taubaté nós temos dois distritos, o distrito de Taubaté e o distrito de Quiririm. Pois bem, isso criado pelo Estado, né? Pelo Estado de São Paulo. Pois bem, anos se passaram, legislou-se no município sobre diversas questões que envolviam o distrito de Quiririm, chamava-se, fala-se até hoje do distrito de Quiririm, até que nós chegamos em 1988, né? Quando se foi promulgada a Constituição Democrática de 1988, e a Constituição de 1988, ela dizia o seguinte: compete aos municípios legislar, criar, suprimir distritos e municípios mediante plebiscito. Pois bem, então nós estamos no ano de 1988, 1990... advém a Constituição do Estado de São Paulo e logo depois a Lei Orgânica do município de Taubaté, que já vem falando do Distrito de Quiririm. Ela já falava do Distrito de Quiririm, ela continua falando do Distrito de Quiririm, a festa italiana do Distrito de Quiririm, enfim, por diversas vezes se fala do Distrito de Quiririm, né? Já sob a égide da Constituição de 1988, já não estamos falando das leis que surgiram, que falavam do distrito sob a égide da Constituição de 1891, e depois vieram outras, né? De 34, enfim, mas sempre Distrito de Quiririm. Pois bem, 1991, Lei Orgânica do Município, fala-se do Distrito de Quiririm, até que chegamos em 2006, não é? Fim do mandato da legislatura de 2005, eles decidem promulgar uma lei na Assembleia Legislativa em São Paulo, promulgar uma lei que revoga inúmeras outras leis, né?
A maioria fala sobre orçamentos, enfim, são leis que já estavam defasadas e que tacitamente já haviam sido revogadas, tacitamente, mas não expressamente. Pois bem, essa lei, a Lei 12.245 de 2006, ela vem para revogar uma série de outros dispositivos, inclusive a lei que cria o distrito de Quiririm. A lei que cria o Distrito de Paz de Quiririm foi revogada pela Assembleia em São Paulo. O governador Geraldo Alckmin, à época, enfim, não vetou e tudo mais. Pois bem, era matéria de iniciativa de competência, iniciativa do Legislativo e tudo mais. O que isso gerou, né? E acho que esse é o grande ponto. E não foi só Quiririm. Foi Quiririm, inúmeros distritos tiveram as suas leis criadoras revogadas, inúmeros municípios de Águas de Prata, município que eu já falei até, Duartina, inúmeros outros, Presidente Prudente. Nem por isso esses municípios foram, que a gente tem ouvido falar, extintos, né? O distrito de Quiririm foi extinto com aquela lei que revogou a lei que o criava. Não, só suprime, só cria o próprio município. É isso que diz a Constituição de 1988. Se essa lei de 2006, que era matéria de competência do Estado, revogar uma lei estadual, tudo bem, é competência deles. Agora, não quer dizer que ter revogado a lei de criação do distrito de Quiririm lá de 1985, isso não quer dizer que o distrito foi suprimido. Só suprime o município. É o município que tem essa competência, criar, suprimir distritos, municípios, é matéria de competência do município. Logo, o município de Taubaté e os inúmeros outros que tiveram suas leis criadoras também revogadas, continuaram com seus distritos, continuaram nomeando subprefeitos, alguns aprimoram isso. São José dos Campos tem 2 distritos, São Francisco Xavier e Eugênio de Melo, Pinda tem Moreira César, São Luís tem Catuçaba, todos inclusive continuam aprimorando isso, levando melhorias. Inclusive tem distrito que eu sei que tem, o subprefeito tem autonomia, inclusive, é uma espécie de assessor, porque isso é matéria de competência, inclusive, administrativa, né? Quem nomeia subprefeito é o prefeito, quem decide sobre as questões que envolvem a administração pública, enfim, cabe ao prefeito nomear, não nomear. Taubaté vem de tempos para cá não nomeando mais subprefeito. Não nomeia porque não quer, né? Não nomeia porque ele entende, né? Esse prefeito, o prefeito anterior, o prefeito logo depois da lei de 2006, o Roberto Peixoto, à época, ele nomeou subprefeito, falou, mas não tinha suprimido? Não, nomeou. Revogou a lei que criava. Quem suprime é município, matéria que tem iniciativa no executivo e que depois é competência dessa casa convocar um plebiscito, chamar a população para decidir pela manutenção, pela criação, por suprimir ou não um distrito. Então, isso é ponto pacífico. Então vamos tirar, né? Vamos tirar a denominação distrito, vamos chamá-las de bairro. Não é munícipe que decide isso dessa forma, né? Quem decide isso é a população, né? Convoque então a população para decidir, né? Mas hoje, né? Nós temos então o distrito de Taubaté, nós temos em Quiririm, inclusive, é tão fato que Quiririm continua sendo distrito, que nós temos em Quiririm o cartório. Temos lá o juiz de paz, do distrito de paz de Quiririm. Nós temos a zona do distrito de Quiririm, não é? A zona eleitoral, para o TSE, nós existimos. Agora, aqui em Taubaté, nós vamos deixar de existir? Ora, se para o TSE, se para a União, se para o Estado, nós existimos aqui mais do que nunca. Quiririm e eu sou filho de lá, é uma localidade pujante. Nós trazemos para o município de Taubaté, nós trazemos riqueza, nós trazemos a nossa cultura, as nossas tradições. Hoje lá é um polo gastronômico. Queremos aprimorar isso ainda mais, quer dizer, estreitar os nossos laços
do distrito de Quiririm com o distrito, aí falando administrativamente, né, de Taubaté, é sempre o objetivo de nós todos. Nós somos todos taubatianos, afinal de contas, né? É isso que nós queremos. Mas, administrativamente, decidiu-se lá atrás que Taubaté seria dividido, o município da comarca, do município de Taubaté, haveria 2 distritos. Então, a minha fala é essa, e eu deixo para os meus ilustres companheiros, né, e moradores lá do distrito falarem agora sobre a questão que envolve a parte mais emoção, né, do Quiririm. Obrigado. Tá dentro né, do que eu falei, mas daí a gente precisa só pedir para a TV Câmara, por favor, passar. Ficou aparecendo o slide que ali na tela não apareceu. Isso aí. Ah, joia. Obrigada, passou na TV. Obrigada, tá viu? Bom, eu que agradeço, obrigado. Viu? Passo agora a palavra, então, para a Preta Valério. Boa tarde a todos vocês. Então, eu poderia aqui falar do lado emocional, né, como o Rubens ali disse, mas eu vou deixar essa parte pro Douglas, porque eu também sou advogada, né, o Rubens é meu colega, e tem o colega aqui também, né, que é Então, a minha parte também, ela é mais técnica do que emocional, né. Eu não vou falar aqui como presidente da Associação Cultural, eu vou falar como filha de Quiririm que sou, né. E eu acho que a situação aqui, depois da explanação do Rubinho, e quero deixar bem claro, foi trabalho dele, embora nós dois sejamos advogados, quem fez toda essa pesquisa foi ele e não eu. Mas ela é muito clara, deixando bem claro que Quiririm nunca deixou de ser distrito. Nunca deixou. Não foi a revogação daquela lei que, de repente, decidiu-se que Quiririm passou a ser bairro, né? Isso foi um equívoco daqui, um equívoco da prefeitura, um equívoco de todo lado, né? E gerou toda essa comoção, essa confusão, não só em Quiririm, como também em Taubaté, comentário daqui, Quiririm. Eu já ouvi de monte essas besteiras, Quiririm isso já há anos, viu? Não é também de agora, não. Quiririm não é mais distrito, Quiririm é bairro, e eu não dava ouvido, porque eu também não tenho paciência para essas coisas. Mas aí foi legal, sabe? Gerar toda essa discussão. No início, nós ficamos bravos, né? Porque eu acho que, assim, vocês podiam pensar, pô, esse povo de Quiririm não tem serviço, né? De dar tanta importância para o fato de ser distrito ou bairro, que diferença faz para esse povo? Para nós, toda a diferença. Porque ela mexe na nossa história. E isso, para nós, é morte. E deveria ser para todo mundo, né? Porque a história ela tem que ser mantida. Não é verdade? Mas não é só isso. De repente, porque o munícipe lá achou por bem mudar o texto. Eu sempre conto uma historinha que é verdade, tá? Nós, Quiririm, nós ficamos segregados lá por 100 anos. 100 anos. Taubaté não dava bola para nós, não. Eles diziam, deixa a italianada plantadora de arroz do lado de lá. E nós ficamos do lado de cá. Nesses 100 anos, era longe. Hoje está tudo emendado. Mas era estrada de terra, era carro de boi, né? Então, realmente era uma viagem, certamente, né? De Quiririm para Taubaté. E nós ficamos segregados lá. Nós com nós, casava primo com primo, porque ninguém podia sair de lá, ninguém dava bola, enfim. Aí poderia se dizer, nossa, mas que desatenção, né, de Taubaté com Quiririm. Lá atrás a gente pode até ter sentido alguma coisa nesse sentido. Mas no frigir dos ovos, a gente acaba percebendo que foi muito bom que isso tivesse acontecido. Por quê? Porque foi essa segregação, né, que manteve a nossa história, a nossa cultura. Porque se já tivesse havido a miscigenação 100 anos atrás, a festa de Quiririm não existiria com certeza, né? Porque a nossa cultura já teria se dissolvido nos costumes daqui,
né? Então, esses 100 anos que nós ficamos segregados, não foi legal? Por um lado não foi, né? Mas por outro lado foi muito bom. E é isso que eu digo do que está acontecendo aqui hoje. Ah, não foi legal o munícipe levantar uma questão dessa que não era nem assunto dele? Não é legal. Mas foi legal porque trouxe à tona toda essa discussão que fica no nhenhenhé, não é, e agora se define, né? Legalmente não é bairro, ele continua distrito. Então, na verdade, não existe nenhuma lei que essa casa possa criar ou que o prefeito possa mandar um projeto para cá. Por quê? Porque é fato, existe uma lei dizendo que Quiririm continua distrito. Por quê? Porque o Estado não tem competência para legislar sobre criação, destituição de distrito e de município. Então, nós continuamos distrito. Mas aí, o que eu penso? Eu, Preta. Falei, bom, não tem mais o que eles fazerem? Não tem. Mas levantou uma poeira muito grande essa situação, né? Tanto Quiririm quanto aqui. E aí eu parto para o meu colega aqui, o colega, como que é o nome dele? Dos dois, né? Os dois advogados ali. Doutor Ismael e doutor Heitor. Eu não conheço os trâmites da Câmara, né? Eu não sei como funciona essa situação aqui. O que eu acho, na minha leiguice, é que não se pode criar uma lei tratando do mesmo assunto de lei que já existe. Isso é possível? É possível isso? Ah, entendi. Porque aí o que eu penso? Mas então o que caberia a casa fazer, né, para que acabasse de vez com esse assunto, né? Aí é que eu pergunto para ele, porque eu também não sei. Porque o que nós gostaríamos? Já que levantou toda essa peteca, então que agora a gente bote um ponto final nessa história, dizendo, olha, houve um equívoco, Quiririm nunca deixou de ser distrito, continua sendo como sempre será, entendeu? Mas que isso tivesse uma publicidade. E não sei de que jeito que se faz isso, não sei, tá? Se é uma declaração do Executivo e do Legislativo, se publica sei lá onde, ou se existe uma forma legal de se fazer uma outra lei confirmando isso, entendeu? Que não, Quiririm nunca deixou de ser distrito e continua sendo. Então, nesse sentido, é o nosso pedido aqui hoje, entendeu? Porque provar que ele continua distrito, Rubinho provou por A mais B. A mais B, os colegas estão aí, ouviram, inclusive tudo que ele disse aqui vai de encontro ao primeiro parecer do colega ali, antes de toda essa confusão acontecer, ele teve um parecer, né, e ele explicou exatamente o que o Rubinho disse hoje. E mesmo assim, com esse parecer lá atrás, houve toda essa continuidade desnecessária. Mas desnecessária lá atrás, hoje ótimo, repito, ótimo que aconteceu. Então, é isso que eu deixo aqui, tá? Que vocês admitam, né, que realmente Quiririm nunca deixou de ser distrito, e de que forma, eu pergunto, de que forma nós poderíamos, ou vocês, ou o prefeito, pudesse formalizar isso, no sentido de confirmar essa situação. É isso, minha fala é essa, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Preta. Eu queria registrar aqui a presença do Felipe Mazuia, que já está aqui um tempinho, desculpa não ter registrado antes, assessor parlamentar do vereador Adriano Coletor Tigrão. Vou passar agora a palavra para o Douglas. Boa tarde a todos. Eu fico muito satisfeito de saber que a vereadora Elisa convocou a gente para uma audiência pública sobre esse termo, sobre esse assunto que é tão relevante para nós, do Quiririm, para todo taubatiano. Eu não sou advogado, sou jornalista, não tenho embasamento técnico, mas a gente já conversou outras vezes lá no Quiririm e estou de acordo com o que eles foram, com o que foi colocado aqui. Quiririm permanece como distrito, mas o que eu venho falar com vocês hoje aqui é um pouco de pertencimento, né? Eu sou filho de Quiririm também. E, por incrível que pareça, esse ano, ele é muito representativo para nós do Quiririm, porque são 150 anos da imigração italiana no Brasil, 135 anos da imigração italiana no distrito de Quiririm, e com essa história de distrito,
a gente descobriu o quê? O ano que vem se faz 100 anos do Distrito de Paz de Quiririm. Então é tudo muito emblemático, né? A gente mudar a história nesse momento é quase que um pecado, né? A gente fazer isso. Então eu trouxe aqui para vocês entenderem o quanto o ser distrito é importante para nós do Quiririm. Essa bandeira que eu vou mostrar para vocês, ela foi feita pela dona Jandira Pistilli Leite na década de 70, se não me engano. E ela mostra uma estrela ao centro, né? As cores da bandeira da Itália, a estrela ao centro, que representa nada mais, nada menos que essa estrela que está na bandeira de Taubaté, né? Que representa o distrito de Quiririm. Então, ou seja, só esse fato já demonstra a tamanha importância que ser distrito é para todos, é para nós de Quiririm. Ou seja, quando criamos a nossa bandeira do distrito de Quiririm, nós lembramos que somos filhos de Taubaté também e trouxemos a nossa estrela, que temos com tanto carinho e orgulho na bandeira de Taubaté para compor a nossa, né? E aí eu fico com medo do quê? Ok, não é mais distrito, acabou isso e tal. A dona Rosinha está aqui presente, foi minha diretora por muitos anos na Escola Deputado Cesar Costa, muito do amor e conhecimento da história de Quiririm. Eu conquistei através dos ensinamentos dela, da dona Thelma, de tantos outros professores do Quiririm, que eram moradores de Quiririm também, né? E aí eu falo para você, o meu período escolar, o distrito de Quiririm foi sempre presente nas matérias. Por que era distrito, qual era a importância, tanto é que existem livros, né? Temos livros da Società, livros do seu Zé I, que registram a história e a importância de se falar do distrito de Quiririm. Como a Preta muito bem falou, os italianos foram segregados por muito tempo. Então, eu entendo que ser distrito foi uma das grandes vitórias, né? O reconhecimento da cidade com a pujança, como o Rubinho falou, do trabalho, do esforço do imigrante, né? Italiano, português e tal, que fez Quiririm ser notado e ser reconhecido em sua bandeira, em sua cidade, como um distrito. Então, o que eu peço para vocês aqui hoje é que estudem com carinho, permaneçam Quiririm como um distrito, saiba que nós estamos morando lá e todos os dias a gente fomenta a história do distrito de Quiririm, a gente fomenta a cultura italiana e a de Taubaté, consequentemente. Quiririm recebe 300 mil pessoas numa festa italiana de Quiririm. Eu acho que cada vez mais nós temos que elevar a cultura de Quiririm, elevar o distrito e não rebaixá-lo. Cada vez que a gente tira isso, a gente perde força, a gente perde vontade de fazer mais coisas, a gente sente frustração e não dá andamento para aquilo que a gente almeja. A gente tem sonhos maravilhosos para Quiririm, para se tornar cada vez melhor um ponto turístico, um local turístico, histórico, gastronômico. Então, hoje a minha fala aqui é só para vocês entenderem o que Distrito Quiririm significa para nós como pertencimento. Eu tenho 39 anos, não conheço Quiririm de outra forma, só conheço ele como distrito. Lembro aqui do seu Alair Corbani, nosso morador mais longevo. Tem 94 anos, ele também não lembra de Quiririm, a não ser distrito. E eu acho que com toda a capacidade que nós temos hoje, a inteligência que temos, as ferramentas que temos, não é cabível Quiririm ser outra coisa, senão o que ele sempre foi e que sempre será, que é o distrito de Quiririm. E acho também, para finalizar, que toda cidade gostaria de ter moradores que amam a sua cidade de tal forma que se mobilizam para melhorá-la. E, às vezes, a gente tem uma interpretação errada do quiririense, mas nada mais é que isso. A gente ama aquilo ali, a gente ama a nossa história e a gente quer que ela cresça, desenvolva e permaneça. Então, são essas minhas palavras. Agradeço a todos vocês pelo espaço e torcendo para que tudo dê certo. Obrigado. Obrigada, Douglas. Gostaria de registrar a presença do Vinícius Nunes, assessor parlamentar da vereadora Thalita. E gostaria de passar a palavra agora para o nosso secretário de Cultura e Economia Criativa, Fernando. Olá, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Cumprimento a mesa, a vereadora Elisa, que preside essa importante e relevante audiência pública sobre a situação do distrito de Quiririm, meu colega secretário Lúcio e todos que acompanham a mesa e todo o público aqui presente. Um abraço especial para a Preta Valéria, presidente da Associação Cultural, que todo ano a gente, agora mais uma vez por ano, a gente se reúne para realizar os eventos que acontecem lá, né, Preta? O Douglas, o pessoal da Società também, a Rosinha, né, um grande abraço e obrigado pela presença e estamos aqui à disposição.
Vou falar um pouco agora sobre o assunto da pauta. Bom, sobre a primeira fala do Rubens Pistilli, explicou muito bem a questão legal do distrito de Quiririm, então não vou repetir esse assunto, tá? A Preta Valério falou sobre como que essa questão trouxe o assunto à tona, né? Eu acho que isso foi importante. No começo também tinha ficado preocupado, até conversei com o Douglas na época, né? A gente se debruçou sobre o assunto para pesquisar sobre a sanção ou o veto da proposta de lei, do projeto de lei, alterando o significado da estrela da bandeira, né? E deixar bem claro também que em nenhum momento foi falado sobre a supressão da estrela, né? Mas uma atualização textual do significado da bandeira, suprimir o termo distrito e ficar apenas distrito, né? Acho isso importante porque eu escutei algumas pessoas falando, querem tirar a estrela da bandeira. Não era isso, né? O Douglas falou sobre a questão do pertencimento, né? E a gente percebe muito isso nas ações, tanto lá do museu de Quiririm, nas festividades, a gente percebe o quanto que vocês têm esse senso de comunidade, de pertencimento, né? Então, acho que a gente tem que valorizar isso sim, e a gente tem que ir na direção de manter a peculiaridade daquele espaço, daquele distrito, seja através da arquitetura, da religiosidade, da gastronomia, né, da cultura de um modo geral, e não se distanciar, né? E quando eu emiti o parecer pelo veto, agora eu vou falar um pouco sobre a participação da Secretaria de Cultura no projeto de lei, né, que foi para a gente opinar, né? Então, me debrucei sobre o assunto. É claro que é legítimo por parte do Legislativo fazer uma votação, né, vereadora? E a primeiro modo quem não está imerso no assunto, quem não acompanha um assunto e lê um parecer jurídico, por exemplo, do Executivo, bom, se teve a revogação, né, então faz sentido atualizar o texto da bandeira, mas não é bem assim, né? A gente tem que entrar no assunto. Estou com o parecer aqui que eu fiz, está à disposição, não vou ler porque é muito extenso, né? Mas o parecer está à disposição na mensagem do veto. E a Secretaria de Cultura, então, se manifestou pelo veto, baseando nessa conversa, né? Eu acredito que quando a gente vai mexer em símbolos municipais, aqui no caso de Quiririm, mas seja qualquer outro símbolo, seja no hino, na bandeira, precisa ter um longo debate com a sociedade civil, né? Eu acho que não dá para partir de um ponto A ao ponto B sem ter toda essa discussão, todo esse debate, e é uma questão que leva tempo, né? Você tem que fazer várias reuniões públicas, consultas públicas. Eu acho que não dá para a gente fazer nenhum tipo de alteração em símbolos municipais de forma arbitrária. Então, a gente também se posicionou dessa forma no parecer, né? E o que vale mais a pena é deixar registrado aquele momento histórico, né, que se criou a bandeira, ou fazer uma atualização da bandeira. Então, a gente foi nesse caminho. Então, para não me alongar aqui por muito tempo, a Secretaria de Cultura se coloca à disposição para as futuras discussões sobre o assunto, tá? E acho muito importante a participação da sociedade civil nessas decisões. Então, essas eram minhas palavras. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Próxima, Natália. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de fazer um elogio para a população de Quiririm, né? Eu trabalho na área do plano diretor e gestão democrática. E a gestão democrática na construção de uma cidade é fundamental, né? Como vocês sabem. E daí eu trago esse elogio, porque se a gente tivesse moradores engajados, assim, mais ainda ao longo da cidade, com certeza a construção da cidade seria muito melhor. Gostaria de contribuir um pouco na pesquisa, né, que o Rubinho fez e explanou aí agora há pouco, né? E trazer também alguns outros dados. Primeiramente, gostaria de pontuar que o decreto 9.544 de 2001, que é o decreto que fala dos bairros da cidade de Taubaté, não menciona o Quiririm como bairro, né? É uma questão que eu acho que é importante a gente pontuar, já que a gente está nesse debate, né?
Nas minhas pesquisas também, em conversa também com o IBGE, né, com o gerente lá do IBGE, o Lívio, a gente conversando também sobre o Quiririm, ele estava me contando, né, de uma lei de 64, que é a Lei 8.092 de 64, é uma lei estadual esta, que ela fala sobre a delimitação dos municípios paulistas. Então, ela fala lá sobre a delimitação de todos os municípios, inclusive Água de Prata, que o Rubinho acabou de mencionar. E fala também da delimitação de Taubaté, considerando o distrito de Quiririm, né? Considerando uma mancha, né? Uma delimitação diferente daquela que a gente está acostumada, né? Uma mancha um pouco maior, né? Bastante maior, digamos assim, de Quiririm, mas ela também considera. Então, acho importante também trazer essas informações até para engrandecer esse debate com relação ao regulamento jurídico, né? Um outro elogio que eu gostaria de fazer é com relação ao parecer técnico da Câmara, através da consultoria legislativa, que também foi uma base de pesquisa, onde eles pontuaram muito bem esse imbróglio, né, que é o jurídico, né, entre a Constituição Federal, Constituição Estadual e a legislação do município. A legislação do município, ela não cria em nenhum momento um distrito de Quiririm, mas ela menciona realmente, tanto na lei orgânica, quanto o próprio plano diretor agora atual, né? E do plano diretor que eu venho falar, né, que traz também uma outra denominação pro Quiririm, que fala do território de cultura e memória do Quiririm, que é super importante também, não só pela questão dos tombamentos, né, dos tombamentos do núcleo, e daí agora sim a gente está falando daquele núcleo, né, que a gente conhece do Quiririm, aqueles prédios antigos, não está mais falando até a Pedra Branca, está falando ali especificamente daquele núcleo, no sentido de valorizar aquele espaço, no sentido de proteção. Então, a gente, pelo plano diretor, a gente tem diretrizes especiais para o Quiririm, a gente tem parâmetros urbanísticos diferenciados também. Então, como vocês percebem, né, o município percebe, ali não tem verticalização, além do qual foi antes, né, da legislação, né, na Lei 238, que era anterior ao plano diretor, já não se podia fazer a verticalização e se manteve isso nas legislações atuais, né? Então, nesse ponto também gostaria de colocar a importância do Quiririm, vou falar do Quiririm porque tem essa questão que a gente está debatendo para o município, né? Na construção do município e que está sendo evidenciada nas leis municipais e principalmente na lei do plano diretor, que é a nossa ferramenta principal de trabalho quando a gente fala de território, né? E também importante falar que o plano diretor ele dá diretrizes, mas ele não determina ordenamento administrativo, né? Então, quando a gente fala do território, eu não estou falando que vai criar uma subprefeitura, que todas as questões que afetam um distrito, mas eu estou falando da importância do Quiririm. Daí, nesse sentido, gostaria de contribuir com o debate, né, para a gente ter mais elementos. Obrigada, Natália. Eu tinha uma pergunta nesse sentido que você falou, Natália, com relação à questão administrativa que o Rubens colocou até de subprefeitura, porque eu pensei até em fazer um requerimento para saber por que não está sendo... não tem ninguém nesse cargo, se esse cargo, na verdade, existe. Não existe. Hoje, pela Lei 470, não tem, né? Não tem um cargo de um subprefeito de Quiririm. Pela administrativo da prefeitura, a reforma que a gente teve até no último ano, né? A gente não tem esse cargo. Eu até fui dando uma pesquisada, né? Até estava conversando com o Lúcio um pouco, e eu não encontrei, sinceramente, em algum momento, realmente um cargo criado para subprefeito. O que eu cheguei a observar é que eram assessores que estavam lá, assessores da prefeitura, no sentido de acolher demandas da população e trazer para a prefeitura de Taubaté.
Então, foi uma pesquisa rápida, então pode ser mais aprofundada, mas hoje, na administração, na estrutura administrativa do município, não tem um subprefeito. Tá. É sobre isso mesmo. Pode. A lei que constitui, ou que determina a constituição de um distrito, ela não exige a nomeação de um subprefeito. Isso fica realmente a cargo do prefeito do município, se ele quer ou se ele não quer, entendeu? Então, não precisa ter um subprefeito para que Quiririm se mantenha distrito. São questões distintas. Só complementar também a sua fala, a gente tem um regulamento estadual, que é a Lei 651 de 1990, que ela cria os critérios para a criação de municípios e distritos. E, realmente, ela tem alguns critérios, então tem que ter mais de 1.000, né, pessoas, tem que ter algumas... não pode ser a metade do município. Então, ela tem alguns critérios, mas ela não estabelece mesmo. Inclusive, um dos critérios é a participação popular, né, que eu acho que é isso que o Fernando estava falando. Obrigada, Natália. Passo agora a palavra para o secretário Lúcio. E eu vou pedir para quem quiser se inscrever ou enviar perguntas também para mandar, porque a gente em breve vai encerrar as inscrições. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde, presidente da mesa, vereadora Elisa, a qual cumprimento também o secretário Fernando Pascoal aqui presente, toda a representatividade do Quiririm, aqui muito ativos também, muito preocupados e cuidadosos com o Quiririm e com Taubaté como um todo. A gente já discutiu diversas demandas, então é sempre muito bom ver vocês participando aqui, participando ativamente de uma audiência pública de tão grande relevância para o município. Agradecer também a Preta, a Natália Reco, que nos dando suporte muito grande na matéria técnica, e agradecer também a técnica legislativa que aqui está presente, a Tina também, que sempre nos suporta com bastante informação. Eu quero começar agradecendo a explanação do Rubens Pichilli, que ele fez aqui para a gente. Foi muito claro, conciso, a matéria jurídica, assim, bem tranquila, um caminho, fez uma linha do tempo, deu visibilidade para todo o tratamento que nós precisávamos de fato. A Preta vai e fala para a gente, até que vai falar sem emoção, mas é impossível, né? Mas ela fala com emoção, mas também amparada bastante na técnica específica. Então, um cuidado muito grande com o Quiririm, um cuidado muito grande com a percepção e a necessidade dos símbolos que nós temos na cidade de Taubaté. Diante disso, nós vemos também o Douglas falando aqui para a gente, partilhando de todo o envolvimento que tem, de todo o cuidado que sempre tem, sempre mostrou para nós. Quiririm, ele passa uma energia muito grande para a cidade de Taubaté e motiva o taubatiano, de forma geral, a ter orgulho da cidade. Orgulho através das festividades, orgulho através do patrimônio que lá está, orgulho por todo o cuidado que vocês têm. A história, ela não pode ser apagada, é inegável a participação e é clara para a gente consegue perceber isso de maneira concreta, concisa. Eu gosto muito de levar meus filhos lá em Quiririm, então eu sinto muito confortável ali. Então é um ambiente que vocês cultivam, cuidam, preservam não só o patrimônio, não só palavras, letras mortas, mas preserva assim uma vivência. Então assim, eu tenho muito a agradecer a vocês de Quiririm pelo cuidado que vocês têm com Quiririm e com Taubaté principalmente, porque cria um ambiente fecundo para a gente ficar em paz, bem tranquilo. Quero agradecer também as palavras do Fernando, principalmente na observação da manifestação quanto ao veto. Foi muito conciso, muito objetivo, cuidadoso, como sempre é. Fernando Pascoal, secretário de Cultura, um grande amigo que eu aprendi a respeitar e me orgulhar de trabalhar junto com ele. Com muita segurança, muito cuidado, sempre muito zelo nas matérias que lhe são atribuídas. E, mais uma vez, agradeço a Natália Reco, que me suportou com diversas informações. A gente conversou bastante sobre a matéria como um todo. É uma matéria extremamente sensível, tem muita emoção vivida, tem muita história vivida e tem a parte jurídica. Então, diante disso, o prefeito Saldi, ele me incumbiu disso. Ele falou, olha, eu não quero de jeito nenhum que tire alguma coisa de algum lugar que tem uma história, que tem uma importância, uma relevância tão significativa como essa. Eu gosto de Quiririm, acho importante e pode parar com essa história. Então, a gente se preocupou disso de uma maneira geral. Os secretários se uniram ali. O secretário Paulo, do Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, também está fazendo um esforço já muito grande relacionado a isso.
a entender, de fato, o que nós precisamos de suporte técnico-legislativo para dar essa segurança, de fato, para vocês, que a Natália bem salientou, estão aqui se mobilizando, participando, envolvendo, preocupado com isso tudo. Então, eu vejo, como a Preta viu, no primeiro momento, o que é isso? O que nós estamos discutindo? E depois, graças a Deus, que a gente está discutindo essa matéria. Porque a gente consegue provar que tem importância e grande relevância e a gente não pode deixar isso apagar devagarinho através de letras que podem ser chamadas de letra morta no futuro, mas tem uma consistência de fato e a gente consegue observar isso agora. Agora, diante de tudo isso que a gente conseguiu chegar, já tem uma manifestação da própria vereadora Elisa, na Prefeitura Municipal de Taubaté, solicitando o caminhamento de estudo, análise, para a gente ver quais são os próximos passos, para a gente dar consistência de uma maneira legal agora. Então, analisando a matéria como um todo, como o Fernando salientou, com audiências públicas, participação popular, consultando a população como um todo. Eu vejo isso, que não existe possibilidade alguma da gente ver uma negativa disso. É muito bom. Então, se é muito bom, agora a gente tem que formalizar de maneira legal e dar segurança para que a gente consiga proteger cada vez mais esse grande patrimônio da cidade de Taubaté, esse grande patrimônio que é o Quiririm. Eu salientei inicialmente também na conversa lá fora, um pouquinho, que nós temos um grande instrumento que está sendo aprovado e validado nessa casa agora, que é o Plano de Preservação do Patrimônio Histórico da cidade de Taubaté. É um plano setorial, ele vem complementar o plano diretor, que é de 2017, com uma revisão em 2019, foi elaborado pela área de Plano Diretor e Gestão Democrática, tramitou por diversas secretarias, inclusive a Secretaria de Cultura, Procuradoria-Geral do Município, tramitou nessa casa, passou pelas técnicas legislativas, passou por algumas câmaras, teve alguns apontamentos, voltou para a Prefeitura Municipal de Taubaté, a gente está fazendo algumas complementações e vai ser discutido novamente aqui nessa casa. E é importante, porque a gente está discutindo patrimônio, é patrimônio imaterial, patrimônio material, e tem tudo a ver com essa discussão super sadia e fecunda que nós estamos tendo aqui. Então, essas são minhas considerações. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Passo agora, então, a palavra para a Tina Lopes, gestora de museus. E eu declaro também encerrada agora as inscrições daqui do plenário e também da TV Câmara e do WhatsApp. Olá. Boa tarde a todos. Assim, fiquei muito honrada pelo convite e também dizer que de muito antes de hoje, eu ouvia na minha casa com meu pai que ele falava assim, a praça era dividida em 3 partes, o povo da batata, o povo do arroz e o povo do gado. E que no fim eles brigavam entre si, mas faziam a renda do município. Eu achava isso muito legal. Que inclusive ele foi no casamento do pai do Deminho e tomou um foguetório. Mas enfim, isso são coisas de casa. O que eu mais admiro, na verdade, no Quiririm, eu falei isso quando fui convidada também para ser jurada da rainha lá, das meninas, é o pertencimento. Eu convivo quase diariamente com um amigo, que é o Fábio Scarenzi, que está aí na plateia, e ele conta algumas histórias. Esses dias mesmo ele foi fazer um educativo da exposição dele lá no Museu Histórico, o quanto é importante ele ter tido na infância um quintal, e que nesse quintal ele viajava, ele brincava, e, enfim, que ele podia criar. Então, esse pertencimento que eu vejo de vocês, ai da gente de mexer naquele equipamento do Museu do Quiririm, né? Estamos com planos, inclusive planos museológicos, mas serão escutas, vamos fazer democraticamente com todos. Eu tenho uma linha de pensamento, quem sabe nós vamos conseguir chegar a um senso comum, e com certeza chegaremos. E também, assim, quanto à estrela, eu comecei a entender um pouco mais, que eu peguei vários documentos aqui, a Natália me ajudou, o porquê que nós chegamos nesse momento. Eu vejo a estrela, e como a Preta falou lá atrás, gente, já tirou, não é distrito, não é? A discussão ainda está acontecendo. Ao meu ver, eu não vejo
motivo algum para que deixe de ser distrito, qual é o benefício de continuar sendo distrito e qual o malefício. Não vejo uma razão além de uma polêmica. A minha admiração a todos de verdade pelo pertencimento. A estrela sendo branca, azul, amarela, ela existe, ela está lá, esse espaço, ele existe no planeta. Inclusive, eu acho mais um pertencimento que quando mostram para mim uma correspondência, eu falo assim, olha, isso aqui é Quiririm, entendeu? Eu acho muito legal. Mas, enfim, esse pertencimento é o que eu mais admiro em todos. Patrimônio, como a Natália falou também, de não ter verticalidade, né? Não ser vertical, continuar sendo horizontal, que a gente possa continuar vendo aquela várzea, porque aquilo é prazeroso, deixa a gente, né, dá um refresco na alma quando a gente olha, vê o pôr do sol, enfim. São vários motivos que levam as pessoas a ter esse pertencimento e é um lugar muito especial. Muito obrigada e parabéns para vocês. Continuam lutando, continuam tendo audiências públicas, escutas, é o que nós estamos pretendendo fazer. Obrigada. Muito obrigada, Tina. Eu passo a palavra agora para o conselheiro de Cultura, Pedro Rubim. Vou pegar meus apontamentos aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde essa mesa. É uma honra poder falar com vocês. E, em primeiro lugar, eu acho que é uma discussão que ela, obviamente, eu não vou dizer que era desnecessária, mas eu não sei se é uma discussão que deveríamos estar fazendo. E eu percebi na justificativa feita na sessão ordinária que essa discussão ela entrou por meio de canais públicos da televisão, da Câmara, certo? Um canal de participação que é interessantíssimo, que os vereadores ouçam a população, que esses canais tenham essa força, tenham essa importância, mas também me preocupa o número de como é que essa informação ela foi processada dentro aqui da Câmara, né? Qual é a dimensão dessa participação popular, né? E eu ouvi a justificativa dos vereadores, então eu sabia da mudança, mas eu não fiquei sabendo quais eram as razões para essa mudança. Então houve um problema muito grave dessa comunicação. E para falar, e essa mudança, ela muda um entendimento que a gente tem sobre Taubaté. A bandeira ela é muito importante, ela surge em 72, de uma comissão formada, que era capitaneada pelo historiador, museólogo Paulo Florensano, que ainda fazia parte Dona Maria Morgado, que fazia parte o seu Humberto Passarelli, que são pessoas que ajudaram a construir essa Taubaté que a gente herdou. E ela aconteceu num momento muito importante para a cidade, que, em primeiro lugar, eram 150 anos, a comemoração dos 150 anos da independência, era o final do governo Guido Miné, e havia uma conquista enorme que havia acontecido, que era comemorada na cidade, que era a vinda da Volkswagen. Então, era uma mudança de perspectiva sobre o futuro da cidade. E a cidade ela tinha sido privada das grandes empresas por causa de um plano de 1958 que acabou favorecendo São José dos Campos como um grande laboratório administrativo, e por isso que a gente tem essa superdimensão de São José, a cidade que mais cresceu naquele período. E a escolha dessa bandeira por esse grupo, né, que é uma bandeira feita por Emílio Adem Behrings,
são pessoas que fundamentam o conhecimento que a gente tem, o conhecimento histórico, né? As crônicas sobre a cidade, sobre esses detalhes, né, que fazem, que constroem a nossa identidade taubatiana. Essa bandeira, que aliás a gente tem um símbolo, a gente tem um tótem, um monumento que foi feito lá na Praça da Eletro, que é a conquista de um povo, que era exatamente para demarcar essas conquistas que Quiririm, né, representava, e a entrada de Taubaté nas novas tecnologias. Então, a bandeira, ela é uma conjunção, uma geração, seria uma comunicação de uma geração, né, que construiu essa cidade, que participou do momento em que Quiririm foi reconhecida como distrito e foi reconhecida politicamente. A gente tem que lembrar, eu estou falando aqui da tribuna Félix Guizar. Então, Quiririm, o interessante, naquele momento, a gente tem que lembrar de Amadeu Petina, que foi uma figura essencial para fazer com que Quiririm tivesse a pujança e o reconhecimento histórico, né, do papel dela, porque Quiririm, além de ser uma colônia, de ser uma representação e afirmação desses imigrantes que vieram também, que diversificaram a forma de pensar, trouxeram novas ideias. A gente tem que lembrar que os imigrantes, a gente recebeu o anarquismo, recebeu o socialismo, recebeu uma série de outras ideias. A gente ampliou o nosso conhecimento sobre política, administração e cultura. Então, além de representar esse momento, né, essa afirmação, e, portanto, que os italianos venceram nessa cidade, eles já tomavam contas. A gente tinha a figura do Bernardo Ambrogi, que foi prefeito em Natividade, prefeito em Taubaté. Então, tudo isso, né, na representação e no reconhecimento do papel dos italianos nessa cidade, aquela estrela e o pensamento desses historiadores que eu citei, dessas pessoas dessa época, era para demarcar isso, né, para que a nossa geração jamais esquecesse isso. Então, a minha sugestão é que que haja aprimoramento desses canais de comunicação, que eles sejam utilizados, mas que sempre, eu reforço o que o secretário falou aqui com muita propriedade, principalmente quando se tratar de símbolos oficiais, de símbolos de identidade, que eles tenham mais ampla discussão, tá? E eu queria aproveitar mais um minutinho, só para celebrar aqui, agora dia 15 vai fazer 20 anos da primeira transmissão da TV Câmara, né, que é muito importante para a cidade, abriu muito. E como eu estava nesse momento, eu queria fazer também uma retificação histórica sobre a TV. Pelo visto, estão comemorando os 20 anos da TV, mas, na verdade, é 20 anos do decreto. A TV Câmara, ela não entrou no ar no dia 15 de junho de 2004. O que entrou no ar foi o Canal Cidadão, que ele era um grupo de funcionários em desvio de função que colocaram uma televisão que existiu de junho a dezembro. Em dezembro, ela foi extinta e, portanto, aí, acho que foi em março ou abril de 2005, portanto, que a TV Câmara, aqui a gente tem uma sala aqui homenageando o Carlos Peixoto, que foi um dos arquitetos da televisão, e outro espaço de Gil de Camargo, que também foi outro arquiteto, um dos grandes servidores que essa Câmara tem. Então fica aqui a minha homenagem aos 20 anos da televisão, essa retificação histórica que precisa ser feita, e minha homenagem ao povo de Quiririm por manter essa identidade. Eu, que também sou descendente de italianos da primeira geração, dos primeiros que vieram lá por volta dos anos 1870, e também por parte de mãe, dos italianos que vieram na geração de 1890. Então, fica aqui minha homenagem e meu agradecimento a todos. Muito obrigada, Pedro Rubim. Passo agora a palavra ao doutor Ismael, aqui da Câmara.
Boa tarde a todos da mesa, todos que participam da audiência. Acho que está bem unânime a opinião de todos aqui, seja técnica, seja histórica. Queria parabenizar o senhor Rubens Pistilli, que expôs muito bem a parte técnica, né, a parte legal. Só para explicar rapidamente como que se deu a tramitação dessa questão aqui na Câmara, ela veio por iniciativa popular. Um munícipe apresentou isso para a Câmara, sugerindo uma ressignificação da Estrela da Bandeira. Quando nós emitimos o parecer na consultoria legislativa, nós alertamos que foi feita uma leitura muito apressada da legislação estadual, que o direito e a legislação em si é um fenômeno muito complexo. A gente não pode tirar conclusões precipitadas de um único ato. Em 1988, com a nova Constituição Federal, os municípios ganharam autonomia. Até então, eles não tinham autonomia. Então, os municípios passaram a ter regramento próprio, ter toda a legislação própria em 88. E aí foi em 88 que coube aos municípios decidir sobre os distritos. Quando veio em 2006 a Assembleia Legislativa e fez esse que a gente chama de revogaço, revogou um monte de leis, não é a melhor técnica legislativa, porque nós chamamos de leis de efeitos concretos. São leis que foram aprovadas, que criaram distritos, municípios, etc., que foram criadas pelo órgão competente na época, que era o Estado. Esse revogaço que eles fizeram depois, que é desnecessário, não significa automaticamente que suprimiu todos esses distritos, municípios que estavam lá previstos. No caso específico daqui de Taubaté, se nós fôssemos, que é a pergunta que todos fazem, né, o que poderia ser feito? O distrito de Quiririm nunca deixou de ser distrito, ele continua sendo reconhecido pelas leis, pelo plano diretor, pelo Código de Obras de 91, pela lei orgânica. Se fôssemos deliberar sobre essa questão, de acordo com a lei orgânica, teria que ter uma nova data de fundação e teria que ser por meio de plebiscito. Então, seria feita uma nova legislação por meio de plebiscito, aí teríamos uma nova data de fundação, que seria agora, em 2024. Então, perderia todo o caráter histórico que tem o distrito. Então, o distrito hoje, a vereadora Elisa perguntou para a prefeitura se tem uma lei que criou o distrito. Não, não tem. Ele foi criado por quem? Pelo órgão competente na época, que foi o Estado de São Paulo. Criou, se revogou essa lei posteriormente, ele já revogou quando ele já não tinha mais competência para isso. Porque em 2006 já não cabia mais ao Estado tratar dessa questão. Então, é o que nos chama de ato jurídico perfeito. Já ficou lá atrás, já ficou criado, então não teriam o que fazer. Então, o distrito continua sendo distrito desde então, não terá uma lei municipal dispondo sobre ele. Se você perguntar à prefeitura como perguntou, não tem. E ele continua sendo reconhecido nas nossas legislações municipais como distrito. Essa iniciativa popular que veio, ela preocupou-se especificamente com a bandeira. Mas se fosse realmente uma alteração séria, ela teria que alterar a significação da bandeira, ela teria que alterar o plano diretor, ela teria que alterar a lei orgânica e teria que alterar o Código de Obras. Em todos esses diplomas para dizer que não é mais distrito, que era apenas um bairro. Então, mas preocupou-se apenas com a questão da bandeira. Então, respondendo aí a pergunta que todos fazem, se teria o que fazer, não tem o que fazer, o distrito é distrito desde então, e é isso, certo? Muito obrigado. Obrigada, Ismael. Eu queria registrar aqui a presença também do Matheus Andrade, chefe de gabinete da presidência, do vereador presidente Alberto Barreto. Eu acho que falamos bastante, né? Explanamos bem toda a situação. Pedro Rubim destacou essa legislação participativa, né? Que foi como chegou essa lei. E eu estou nesta comissão e eu queria dizer que até na primeira votação, se a gente olhar, a gente exaltou bastante a participação da população. Não entramos muito no mérito do projeto. Quem assistiu lá a primeira sessão pode ver que inclusive eu me recordo de eu falando da iniciativa
da população propor. E, de fato, todo munícipe que tiver alguma ideia, alguma intenção, pode vir aqui e protocolar aqui na Câmara um pedido, né? Uma indicação, uma sugestão para a Comissão Legislação Participativa, que vai olhar essa sugestão e ver se ela deve prosperar ou não. Foi falado aqui bastante da questão de discussão, dos diálogos, e o Ismael falou aqui também, né, da interpretação um pouco apressada da lei. Tudo isso ela foi levantado, e a Preta falou, né, que ruim e que bom. E eu também estou vendo muito como bom, muito como bom. A minha irmã, esses dias eu estava comentando com a minha irmã e ela falou, mana, mas é distrito ou não é distrito? Eu falei para ela, calma, e ela mora lá ainda, inclusive, né? Então, assim, nós estamos aqui indo para o nosso finalmente, e acredito que estamos aqui muito concluídos que Quiririm é distrito de Taubaté, né? O prefeito falou sobre eu fiz inclusive também uma indicação, eu queria até, se um dos secretários tiverem essa resposta, que tem uma proposta de criação de polo de distrito gastronômico, histórico, cultural, alguma coisa nesse sentido, se já tem essa criação. Bom, eu vou só fazer algumas colocações aqui, aí vejo se alguém quer fazer as considerações finais para a gente encerrar a nossa audiência. Eu queria dizer um pouquinho que eu vejo, como eu falei, essa situação como boa. A minha outra irmã, que é coordenadora pedagógica na creche, Maria Isabel Pichilli, também me questionou e falou, mana, que história é essa de tirar a estrela branca da bandeira, de tirar a estrela branca da bandeira? E o secretário falou aqui, o secretário Fernando falou aqui, né, que não era tirar a estrela branca da bandeira, ainda que era uma questão delicada, mas não era tirar, era suprimir a palavra distrito do texto, né? Mas gerou toda essa questão que é extremamente importante, que a Natália colocou aqui, é democracia, é democrático, o Rubens também colocou, isso é democrático, né? A Preta falou, e eu preciso voltar um pouquinho nisso, né? A Preta falou da questão da segregação do Quiririm com a cidade de Taubaté. E eu não podia deixar de falar, Preta, quando você falou isso, que eu tinha esse sentimento por morar na Fabrilar e não no Quiririm. Eu tinha o sentimento de que eu não era do Quiririm, que eu era da Fabrilar. Que você disse da segregação de Taubaté e de Quiririm, né? Que por 100 anos teve essa segregação, isso. E aí, é isso que eu estou dizendo. E aí, Preta, não, eu não sei, eu não vou saber de que ano que é a Fabrilar, porque eu não sou taubatiana. Mas eu também senti, e quando você falou segregação, eu, por muitos anos, me senti segregada, porque eu era da Fabrilar, não do Quiririm. É isso que eu queria dizer para você. E hoje, estando aqui como vereadora da cidade de Taubaté, uma pessoa que é ali da Fabrilar, que ama essa cidade, que ama o Quiririm, não é porque eu não sou italiana que eu não amo o Quiririm, né? Eu fico feliz, inclusive, de estar com o Douglas aqui, que também é da Fabrilar, da Rua 2 e eu da 3, e presidente da Societá. Então, isso mostra concretamente o quanto que o Quiririm abraçou e abraça também as outras pessoas da nossa cidade, né? Talvez a Preta me conheceu por causa da bandeira, mas eu conheço a Larissa há muito tempo, eu conheço a Vitória há muito tempo, que são as filhas da Preta. Eu joguei vôlei na quadra do Quiririm com o Minho há muito tempo atrás. Eu estudei com o Gu, irmão do Guido. Então, assim, tem muita gente que não me conhecia, e inclusive eu também conheci a Preta pela festa italiana, que eu entendo, vocês já fazem isso há muito tempo, mas em 2022 eu enviei emenda positiva, em 2023 também para a festa italiana. E pro Otobriquira também. E em nenhum momento eu usei isso, eu estou falando hoje porque já passou, mas lá atrás em nenhum momento eu usei isso e falei.
E conheci o Rubens na Praça do Quiririm, apresentada pelo Paulo, pelo Budu, né? Se eu não estou muito enganada, nosso primeiro contato mais pessoalmente. Dona Rosinha foi minha diretora, tenho orgulho de ter estudado no deputado César Costa. Então, assim, tem toda uma história mesmo que eu acho que eu só vi coisa boa nessa situação. Tá? A gente viu aqui, a gente evidenciou aqui muito bem, seja tecnicamente, seja inclusive emocionalmente, como eu também estou agora falando um pouquinho da minha parte Elisa emocional, né? Mas eu fico feliz que a gente esteja aqui falando de tudo isso, esse pertencimento dos moradores, esse jeito de vir, de falar, de questionar, inclusive o Douglas me questionou lá no começo sobre a lei, né, e outros depois. Isso é democracia, isso é política pública sendo pensada coletivamente, não só por uma casa ou por outra, né? O Ismael falou aqui um pouquinho também do que fazer agora, que na verdade não tem, ficou decidido, ficou entendido aqui, é distrito, então não tem, porque se a gente tiver que mexer, apaga uma história também. Então, assim, só vejo coisa boa. E aí, eu só acho que, assim, por ter essa dimensão que já foi bastante falada aqui, eu acho que vale muito a pena que um governo executivo tenha, assim, algum cargo que seja alguma função administrativa na cidade, cuidando também do distrito que é tão importante para a nossa cidade, seja na Secretaria de Planejamento, em algum órgão, para que possa dar essa atenção para o distrito de Quiririm. Bom, vou passar para as considerações finais. Oi? Doutor Heitor, quer falar alguma coisa? Não? Eu vou passar para as considerações finais, para a gente encerrar, então, essa audiência. Bom, vou falar rapidamente aqui, eu esqueci de falar, eu até tinha anotado aqui, acabei esquecendo, sobre as legislações que tratam o Quiririm como distrito, né, para emitir o parecer. Eu fiz uma pesquisa rápida no site da Câmara, tem legislação de 2021, por exemplo, que denomina logradouros públicos, e lá cita, distrito de Quiririm. Então, como já foi falado aqui, só para reforçar, existe uma série de instrumentos legais que se referem àquela região como distrito de Quiririm. Então, fico aqui mais uma vez à disposição, tá? E parabenizo todo mundo que está aqui presente, o pessoal da Sociedade Preta, por esse momento tão importante aqui para a nossa gestão, né? Muito obrigado. Obrigada, secretário. Passo a palavra para o secretário Lúcio fazer suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a essa audiência de grande relevância, de fato, para a gente estar conversando, discutindo, colocando às claras, de fato, a importância de toda essa discussão, de toda a importância histórica disso tudo. Acho que a gente discutiu uma matéria que começou com um cuidado com uma bandeira, virou uma discussão bem mais ampla e concreta, e a gente viu que tem consistência para se manter do jeito que está e para se evidenciar. Então, tem que fomentar agora, tem que potencializar, tem que dar mais visibilidade. Então, os estudos que acontecerão dentro do Executivo, né, dentro da Prefeitura, através das manifestações, através das provocações, até da nobre vereadora que aqui está, acontecerão de fato para a gente dar passos consistentes nesse caminho de deixar de maneira legal agora tudo às claras, de fato. Queria aproveitar a oportunidade e convidar a todos que aqui estão, a todos que estão assistindo a TV Câmara também, para participar amanhã da primeira Conferência Municipal da cidade de Taubaté, que vai acontecer no Departamento de Arquitetura, a partir das 10 horas da manhã, na Arquitetura da Unital. Essa conferência, ela foi provocada e iniciada pelo Ministério das Cidades e depois também direcionada pela Secretaria do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Essa conferência é um momento muito propício para a gente discutir matérias como essa que a gente está discutindo aqui e prever políticas públicas que devem ser levadas em consideração no município de Taubaté, para depois disso ser eleito amanhã também 25 delegados representantes que defenderão essas matérias
na ordem de políticas públicas, uma ordem de prioridade, falando de planejamento urbano, em São Paulo, na conferência estadual que vai acontecer. Amanhã, os eixos temáticos que serão discutidos serão urbanismo, habitação, infraestrutura e mobilidade, meio ambiente e mudanças climáticas, cidades inteligentes, governança e participação social. Essa matéria que a gente está discutindo aqui agora, com essa valorização desse território específico, com a consideração histórica que tem que dar para ele, com a potencialização disso tudo, com geração de emprego e renda, fomento do turismo, tudo isso amanhã é um ambiente fecundo para ser discutido. Desses 25 delegados, 7 serão do Poder Legislativo e o restante todo da sociedade civil organizada. Então é importante a participação de vocês, a partir das 10 horas da manhã, no Departamento de Arquitetura da Unital, para a gente também, além de discutir essas matérias, apresentar políticas públicas consistentes, com os conselhos que vão estar lá com a sua representatividade, mas também é importante você, que aqui está nos assistindo, que aqui está participando dessa audiência pública, participe efetivamente, dando opinião, construindo, por exemplo, legislações, políticas públicas que evidenciem isso que a gente está discutindo aqui sobre o Quiririm agora. Então, assim, tenham a disponibilidade e, por favor, participe conosco. Nós teremos a grata honra também de receber o subsecretário de Desenvolvimento Urbano, o José Polici Neto, que participará com a gente do ato de abertura e até a parte da manhã. Então, começa às 10 horas da manhã, vai até meio-dia, tem o horário de almoço, depois tem as mesas de conversa para depois a apresentação das propostas. São maneiras participativas da gente agir e contribuir com melhorias, com políticas públicas consistentes no município de Taubaté. A gente fez isso ano passado com o EPLAN e agora a gente teve a grata surpresa de ter a obrigação de fazer essa conferência e estamos fazendo com muito cuidado. O link para a inscrição está no site da Prefeitura e no Instagram da Secretaria de Planejamento. Obrigado. Obrigada, secretário. Passo a palavra para a Natália. Só agradecer, né, primeiramente pelo convite dessa audiência, né, e só reforçar o convite do nosso secretário para que participem da conferência amanhã. Como ele falou, as inscrições estão no site da Prefeitura e no Instagram da Secretaria de Planejamento também. E, além disso, eu vou fazer um convite para que se candidatem a delegados os movimentos populares e as associações de bairro, porque a gente está percebendo nas inscrições uma ausência dessas candidaturas. Então, gostaria só de fortalecer essa candidatura para que se candidatem associações de bairro, movimentos populares e entidades sindicais, que a gente está percebendo ainda uma falta. Então, é só reforçando o convite. Isso, exatamente. Daí, movimentos populares, até a sociedade aqui para participar, né? Então, só reforçar esse convite. Obrigada. Passo, então, agora para a Preta, para a gente finalizar. Oi, gente. Primeiro, eu quero agradecer muito. Eu vim tensa, sabe, para cá. Eu sou meio tensa mesmo, né? Mas eu fiquei, assim, muito surpresa, né? Com tudo que eu ouvi aqui. Em especial, esse senhor que eu não conhecia, como que é seu nome mesmo? Pedro Rubim. Menino, fiquei encantada com tudo que eu ouvi de você. Você é uma enciclopédia, sabia? Gostei muito. Muito obrigada pela consideração por Quiririm, assim, fiquei muito feliz. Quanto a Elisa e a segregação, Elisa, eu morei na Rua 2 por 20 anos. Embora filha de Quiririm, por 20 anos eu morei na Fabrilar, né? E fui muito feliz ali, né? E nunca segreguei nenhum de vocês, não. Quem se interessou por nossa história, pela nossa vida, sempre foi muito bem acolhido, como o Douglas, por exemplo. Não é verdade, meu amigo? Que hoje é até o presidente da Societar, e eu fico muito feliz com isso. E o terceiro assunto, eu volto a insistir. Eu queria a publicidade do resultado disso aqui, da conclusão de que Quiririm nunca deixou de ser distrito e continua sendo. Nem que fosse nas páginas da Prefeitura, eu não sei se é possível isso, Fernando, eu não sei se é. Face, Instagram, eu não entendo nada disso, de rede social, mas assim, que desse, eu acho que aqui a Câmara também deve ter, Face, né? Que fizesse uma nota pública, né? Para acabar com esse assunto. Olha,
Houve a audiência e se constatou que Quiririm nunca deixou de ser distrito e continua sendo. Só para que acabe de vez com esse nhenhenhé. Tá bom? Obrigada. Tá bem, Preta. A audiência fica, né, gravada nos canais da TV Câmara, fica passando na TV Câmara, que agora é aberta, né? Então, temos aí em toda a população de Taubaté pode ter acesso a isso. Nosso site também publica tudo o que acontece aqui e todas as audiências. E nós temos também um boletim informativo toda sexta-feira, se eu não estiver enganada, acho que toda sexta, né? Toda sexta-feira sai o boletim informativo, inclusive enviei para o Douglas esses dias, porque a Marilu Castilho Leite, mãe dele, terá uma praça lá no Quiririm, com o nome dela, mandei para o Douglas. Então, também, todos esses canais da parte da Câmara tem, tá? O Douglas quer fazer suas considerações finais, aí a gente encerra. Bom, pessoal, bem rapidamente, só para constatar a felicidade que nós estamos, é um alívio para nós, moradores do Quiririm, e muito feliz por essa casa ter aberto a possibilidade de uma conversação frente a frente, né? Todas as vezes que eu procurei todos os envolvidos, eu fui muito bem recebido. Então, hoje, a gente sai daqui com a alma lavada, né? E feliz por manter o distrito de Quiririm como ele é e como ele sempre deve continuar sendo. Então, obrigado a todos, cada um com sua palavra colaborou e muito para o entendimento, acho que ficou mais claro do que isso, impossível, e vamos sim, conte com o Quiririm News também para a gente dar visibilidade para isso. A partir de agora a gente já vai colocar que Quiririm é sim o distrito de Taubaté, viva o distrito de Quiririm. Obrigado. Bacana. Isso aí. Discutidos, então, os temas propostos para hoje, eu declaro encerrada esta audiência, agradecendo a presença de todas as pessoas aqui, também você, telespectador da TV Câmara Taubaté, que acompanhou nossos trabalhos. Uma excelente tarde a todas as pessoas.